Fujam enquanto há tempo. É uma frase forte, né? É uma frase muito forte, mas é uma frase que muitas pessoas estão dizendo. Por exemplo, fujam do real, vão para o dólar, saiam do Brasil, vão embora para os Estados Unidos ou para outros lugares, não sei. A gente tem ouvido muito isso ser falado. Ou talvez fuja da sua mentalidade mais distraída e foque no que realmente importa, no que está acontecendo agora, porque demorar para fazer isso pode trazer consequências muito problemáticas. Exatamente o que aconteceu com os venezuelanos. Hoje nos Estados Unidos você vê dois tipos de venezuelanos morando lá. Você vê um tipo de venezuelano que foi morar lá nos anos 90, que hoje está bem de vida, conseguiu fazer aquilo que se chama de a sua reserva patrimonial. O que é reserva patrimonial? O cara conseguiu proteger o seu patrimônio da total desvalorização. Por exemplo, o cara estava vivendo na Venezuela e quando ele começou a perceber que as coisas estavam ficando estranhas, ele dolarizou o seu patrimônio. Ele mandou o seu dinheiro para os Estados Unidos e ele conseguiu, através dessa reserva de valor global, que é o dólar, conseguiu manter tudo lá e aquele patrimônio que ele tinha continuou existindo. Agora, além desse grupo de venezuelanos que foi morar nos Estados Unidos nos anos 90, você tem um grupo de venezuelanos que foi morar nos Estados Unidos já recentemente. São pessoas que chegaram sem nada, né? Sem lenço e sem documento. Por quê? A situação do país foi se deteriorando, a situação da moeda deles também, e o patrimônio que a pessoa tinha virou vento, tá? Foi pro espaço, não existe mais. Tem se falado muito sobre isso no Brasil e a pergunta que fica é: será que isso pode acontecer com o Brasil também? De os brasileiros terem suas reservas virando poeira de uma hora para outra? Será que o brasileiro pode também cair nesse mesmo problema angustiante de pensar: meu Deus, se eu tivesse dolarizado meu patrimônio ou feito uma reserva de valor, se eu tivesse tomado uma atitude antes de deslocamento mental, financeiro ou geográfico, será que eu estaria melhor? Será que a gente está num cenário como esse? Essas são perguntas que eu gostaria de fazer nesse vídeo, convidar você também para participar nos comentários, dizendo o que você acha, porque eu acho que uma das coisas mais valiosas que existem no mundo, pelo menos na convivência humana, é você conseguir ver as coisas antes delas acontecerem. Isso pode te trazer um enorme benefício de não tomar um enorme prejuízo, ou pode te trazer um grande benefício de ganhar muito dinheiro com isso, por exemplo, né? Então eu sempre estou tentando fazer esse tipo de exercício, é o que eu faço aqui diariamente com vocês, várias vezes por dia, e o que eu deixo registrado também nos meus livros, né? Como é o caso do A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo. Se você não tem ainda, adquira, link aqui embaixo. É o que eu faço também no meu novo livro, que é o Mínimo sobre o Manifesto Comunista, link aqui embaixo também, lançamento, descontão de lançamento, onde a gente faz uma análise desse livro que virou um manual do que fazer para os tomadores de decisão hoje, por isso que o mundo está tão estranho como ele está, porque estão usando o Manifesto Comunista como referência, e eu fiz questão de escrever um livro sobre isso, para mostrar para você o que está por trás desse documento, como ele é super atual. Além disso, também a gente tem um curso Manual de Sobrevivência 2023, o primeiro link está aqui embaixo, você pode vir estudar conosco, e a gente vai estudar exatamente esses assuntos. Questões de educação financeira, realidade espiritual do final de tempos e os jogos de poder lá fora e como eles se traduzem aqui dentro, tá? E fica o convite, né, os links para livros e cursos aqui embaixo. Por que a gente está vendo esse cenário estranho, né? Nós sabemos que a prosperidade de um país, em muitos casos, ela é viabilizada pelas empresas. Você tem um país com empresas prósperas, você tem um país próspero. Você tem um país sem empresas, você tem um país paupérrimo. Isso ficou evidente numa fala aí que tem circulado na internet da ex-presidenta brasileira, falando de uma conversa que ela teve com o Maduro, o venezuelano, e ela falou para ele assim: você tem convidado nossos empresários para conversas no exterior? O que você acharia se eu chamasse os empresários do teu país para conversas no exterior sem me avisar? Aí ele, segundo ela, ele riu e disse: eu achei isso engraçado, porque
nós não temos empresários, falou o líder venezuelano. Isso para mim me deu um grande insight, porque eu percebi que a demonização do empreendedorismo e você dificultar o trabalho do empreendedor, que é aquele que gera riqueza e gera emprego, está diretamente relacionada com o colapso de um país, principalmente econômico e depois social. Então, entre os venezuelanos, a demonização do empresário, como sendo sempre do mal, e o desencorajamento dos venezuelanos de empreenderem, e no final das contas, a quebradeira de todas as empresas venezuelanas, isso levou o país à situação que ele está. Entre outras coisas, não estou dizendo que foi só isso. E a gente pergunta por aqui, será que a gente tem visto uma demonização do patrão, do empreendedorismo, uma dificuldade cada vez maior de adquirir crédito com juros altos, uma dificuldade cada vez maior de sustentar uma empresa devido às altas taxas de impostos? Será que a gente está vendo isso? Então, nesse primeiro trimestre, nós acabamos de ver um cenário muito estranho acontecendo por aqui nesse sentido. Porque apenas no primeiro trimestre, os pedidos de recuperação judicial das empresas aumentaram 37% e os pedidos de falência aumentaram 44%. E os especialistas dizem que tende só a piorar e, obviamente, isso se torna muito preocupante. Os pedidos, a gente está vendo matérias aí saindo em revistas e sites especializados na área econômica e empresarial. Pedidos de recuperação judicial e falência disparam para o maior patamar em 5 anos. Olha que triste. Pedidos de recuperação judicial disparam e devem ter alta de 50% ainda neste ano. Isso é muito preocupante. Porque se você tem uma empresa que está lucrando mais, ela contrata mais. Quando ela contrata mais, ela tira pessoas do desemprego. Quando ela tira pessoas do desemprego, é mais gente com dinheiro, com renda. Mais gente com renda é mais gente comprando. Mais gente comprando é mais gente vendendo. Mais gente vendendo é mais gente lucrando. Mais gente lucrando é mais gente contratando e comprando matéria-prima, papelão. E assim você tem o círculo da virtude. Mas o que esses índices estão trazendo para nós é o contrário. As empresas vendendo menos, elas ganham menos. Ganhando menos, tem menos dinheiro para pagar salário e gasto. Com menos dinheiro para pagar salários e gastos e impostos, ela tem que reduzir o seu quadro de funcionários. Isso gera o desemprego. Desemprego é menos gente com renda. Menos gente com renda é menos gente comprando. Menos gente comprando, menos gente vendendo. E assim o negócio vai ficando um problemão gigantesco. Aí você fala, mas tem seguro-desemprego, auxílio emergencial? Será que vai dar conta? Será que isso não cria uma geração de pessoas que dependem do Estado e tem que comer na mãozinha do Estado? Escassez gera dependência. Prosperidade gera autonomia. E parece que o mundo hoje tem uma aversão muito grande à prosperidade e à autonomia. Em 2012, eu sempre falo para vocês, especialistas como Stephen Kotler e outros caras do alto escalão da gestão, eles diziam, escreveram um livro chamado Abundância e previram que nos anos 2020, que a gente está vivendo, o mundo viveria numa total abundância, porque a tecnologia faria com que os homens precisassem trabalhar cada vez menos, tivessem energia barata e pudessem ficar a maior parte do seu dia no lazer, porque as máquinas fariam tudo. O que a gente está vendo é que eles não o sistema, os controladores do mundo, os tomadores de decisão não quiseram esse futuro, porque um futuro como esse, próspero, gera autonomia, autonomia gera liberdade, e liberdade é algo que o sistema abomina. Então parece que nós estamos caminhando para um cenário muito tenebroso. E aí a gente começa a entender porque pessoas estão dizendo fujam enquanto é tempo. Saiam do Brasil, vão para os Estados Unidos. Saia do real, migre para o dólar. O que você acha disso? Eu acho, é claro que eu não posso encerrar o vídeo sem dizer a minha opinião, eu acho que a diversificação é sempre o melhor caminho. Eu acho que você pegar todo o seu patrimônio e transformar em dólar não é o ideal. Você pegar todo o patrimônio e transformar em Bitcoin não é o ideal. Agora,
você diversificar o seu patrimônio, seja em termos de ativos, né? Você ter ações, fundos imobiliários, renda fixa, entre outras coisas, né? Reserva de valor como metais preciosos. Eu acho que a solução está na diversificação. Não só uma diversificação de ativos, mas uma diversificação geográfica também. Você tem um pouco de dinheiro em cada lugar. Eu acho que essa é a solução. Mas eu quero ouvir a sua opinião também. Você tem vontade de sair do Brasil? Você tem vontade de dolarizar o seu patrimônio, de mandar para os Estados Unidos? O que você acha? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas que é bom. A gente volta em breve aí com mais conteúdo exclusivo. Enquanto isso, fica o convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Vai fazer inscrição uma vez, vai estudar o ano inteiro. E além disso, também fica o convite para você estar conosco, adquirindo o meu novo livro, promoção de lançamento, O Mínimo sobre o Manifesto Comunista, que é um algoritmo para você entender o mundo hoje, ok? Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que é bom. Valeu!